Se tem uma coisa que eu posso dizer, é que eu sempre gostei de jogos de videogame, desde quando eu era pequeno, e os jogos, eles evoluíram, passaram desde coisas simples e pixeladas na tela, para algo até mesmo poligonal e bizarro, cheio de carisma que eu gosto bastante, ou até mesmo para algo mais realista do que a própria realidade, onde que você se confunde o que é real ou não. E em meio a essa evolução gráfica, uma coisa que eu sempre notei é que eu sempre tive um apego a essa estilização do Nintendo 64 e do PlayStation 1. É sério, eu não sei como explicar, mas é uma coisa tão incrível ver esses jogos. É como se cada um carregasse sua própria história, e mesmo que eles sejam semelhantes graficamente, é algo tão incrível. E é claro, se você notou, os personagens eles eram tão estranhos, eles são totalmente quadradões e triangulares, mas isso é por causa da época, que era bastante limitado, e até mesmo os jogos eram meio pixelados e feios, mas isso é uma coisa que eu não sei como dizer, mas é um charme tão incrível desses jogos antigos, e até mesmo as TVs tubões ajudavam nisso. Era uma coisa que deixava a experiência mais interessante e incrível de você jogar. As TVs de tubo de antigamente, elas eram uma coisa tão incrível, sabe? Não é à toa que elas antigamente, elas geravam de pouquinho em pouquinho a imagem, diferente das TVs de LED, que elas geram tudo de uma vez. Não é à toa que se você jogar um jogo antigo numa TV de LED, essa TV moderna, fica tudo esticado e feio. E eu não sei como dizer, mas essa estética é tão interessante, tão divertida. E é algo tão gostosinho você jogar esses jogos antigos. E é claro, você pode estar discordando tudo do que eu tô falando e falar que isso é apenas nostalgia. E é claro, né? Ao mesmo tempo que eu e você concordamos que isso aqui é muito bonito, See if this monkey merits a place amongst my disciples. é uma coisa tão linda de se ver esse jogo, tanto de você jogar e assistir, e eu fico até impressionado que ele não ganhou o jogo do ano. E bom, gente, fazer o que, né? Esse povo aí do prêmio é tudo ingrato. Mas ao mesmo tempo que o jogo anterior eu acho bastante bonito, eu também acho esse jogo aqui bastante bonito. Pode parecer minha nostalgia falando alto, mas é uma estética tão interessante e incrível essa estilização poligonal do PlayStation 1 e do Nintendo 64, porque é uma coisa tão incrível de se ver. Eu gosto tanto de ver esses jogos, jogar, assistir, porque eles são interessantes pra mim, mesmo que eles sejam limitados, eles são muito incríveis. Cada um é único, cada um é diferente, e é tão bom você jogar e ter a experiência com cada um. E uma coisa que eu já disse, né, que eu já disse e repeti nesse vídeo, é que esses jogos eram bastante limitados. Os criadores e os desenvolvedores desses jogos, eles tinham que batalhar contra a limitação, porque se eles não fossem criativos o suficiente para superar a limitação, eles nunca lançariam esses jogos. E eu acho que isso que deixa mais mágico esses jogos, porque você via que os desenvolvedores, eles tentavam fazer de tudo para você ter uma experiência tão legal em cada jogo, sabe? E eu gosto bastante disso. É por isso que eu tenho esse apego, essa estilização, porque além de ser uma coisa tão bonita, eu acho tão criativo e cativante. E uma coisa que eu gosto muito desses jogos é que eles eram muito criativos. Pega de exemplo o Banjo-Kazooie, na tela de saves, quando você ia pro lado, tinha o Banjo ou a Kazooie fazendo alguma coisinha na casa, e era algo tão incrível, em vez de ser só uma tela preta escrito save. E, cara, é simplesmente incrível. Ou até mesmo pega de exemplo primeira abertura do primeiro jogo de Spyro the Dragon, que eu gosto muito, que vem um Spyro voando e aí ele aterrissa do lugar e aparece o título do jogo. Simplesmente essa abertura é genial e eu gosto muito. Ou até mesmo pega meu xodózinho, aquele jogo incrível, que é o Silent Hill. Cara, simplesmente eu amo Silent Hill, eu amo a franquia em si. E uma coisa interessante do primeiro jogo é que, se você não sabe, e você não se lembra, o primeiro jogo foi lançado no PlayStation 1. E se você não se lembra também, que eu falei, é que os jogos eram bastante limitados. Então, o que o jogo fazia? Ele gerava a cidade na sua frente pra poupar memória, sabe? E isso deixava bastante ruim a experiência de jogar Silent Hill. Então, o que os desenvolvedores fizeram pra mascarar isso? Eles colocaram uma névoa pra esconder que a cidade estava gerando na sua frente. E a névoa foi algo tão marcante, mas tão marcante, que praticamente todos os jogos de Silent Hill, eles carregam essa névoa como se fosse carne e osso. Não é à toa que se você tirasse essa névoa com mods, Silent Hill parecia até mesmo outro jogo. E uma coisa que eu não posso esquecer de falar, que eu já falei de gráfico, estilização, criatividade, nostalgia, e uma coisa que eu não posso esquecer de citar é as músicas. Irmão,
cada pedrada que você tinha de música nesses jogos antigos era surreal. Não era uma música pega por uma banda ou por algum lugar já existente. Não, os compositores faziam do zero, especialmente para aquele jogo. E era tão mágico esses gráficos, você jogar esses jogos e essas músicas você ouvir, era tão surreal a experiência. E é obviamente que eu vou mostrar um pouquinho dessas músicas desses jogos antigos para você. E com isso tudo, esse combo completo, esses jogos antigos eles tinham o seu charme, a sua estilização incrível e majestosa que fazia ainda mais divertidos esses jogos, mesmo que eles pareciam feios e limitados. E como a gente não vive apenas só de uma coisa, os jogos também não vivem apenas só de uma coisa, até porque existem diversos tipos de jogos e gêneros, como por exemplo os jogos de aventura e plataforma, tiro e ação, ou até mesmo jogos de corrida. E em meio a esses temas tem um tipo de jogo que eu gosto bastante, que são os jogos de terror / survival horror, como por exemplo Resident Evil, Silent Hill ou Dino Crisis. E bom, diferente da estética que tem a do low poly com jogos de ação e aventura que deixa algo mais confortável e divertido e que você gosta bastante, e jogos de terror diferente deixa algo mais bizarro e aterrorizante. E uma empresa que faz bastante bem isso em usar essa estética low poly do PlayStation 1 e do Nintendo 64 é a nossa queridíssima Puppet Combo. E eu poderia muito bem falar do Stay Out of the House, até porque é um jogo muito famoso da Puppet Combo. Acho que todo mundo que vai falar de Puppet Combo lembra do Stay Out. Mas eu quero fazer um vídeo separadamente dele, até porque já tá muito manjado falar desse jogo. Então, eu queria falar de outro jogo, um jogo que eu gosto muito e acho que eu vejo poucas pessoas falando. É um jogo que eu gosto muito, não só por causa da estética low poly, mas também eu tenho uma certa nostalgia, por um certo apego. Eu estou falando do nosso queridíssimo Power Drill Massacre. Power Drill, eu conheci ele por causa do Alan Zoka, que ele tava jogando essa gameplay do jogo, eu falei, nossa, que é isso? Eu conheci a Puppet Combo por aí. E quando eu vi esse jogo, eu fiquei em choque, eu falei, nossa, caramba, era algo fora do comum, porque eu só via jogos de aventura, tipo Crash, essas coisas. E quando eu vi essa estética low poly no terror, eu fiquei em choque, porque eu falei, caramba, que incrível. Além do, é claro, né, ser assustador por ser algo tão limitado e é algo tão incompleto, e também os sons deixavam esse jogo ainda mais interessante, por isso que eu gostava tanto. E eu acho que é por isso que essa estética low poly combina tanto com jogos de terror, né? À toa que você vê muitos jogos de terror com essa estética low poly do PlayStation 1 e do Nintendo 64, porque é algo como se fosse incompleto, sabe? É como se algo faltasse ali, é algo assustador e bizarro. Então por isso que essa estética combina tão bem com os jogos de terror, porque é algo como se fosse surrealismo, sabe? Algo fora do padrão. Então por isso que o pessoal na época tinha tanto medo de jogar, por exemplo, Resident Evil, porque mesmo que fosse um jogo limitado e poligonal, ele tinha sua certa estranheza enquanto você jogava ele. E bom, se você quiser assistir mais vídeos com jogos poligonais e de terror, eu te recomendo muito o canal do Renatos, ou Renabo, enfim. É um canal que eu acho muito incrível, que eu me inspiro bastante. Além do que ele já tem falado da Puppet Combo e dos diversos jogos da Puppet Combo, que eu recomendo muito você assistir os vídeos dele, ou até mesmo da Puppet Combo brasileira. Sim, galera, ele falou da Puppet Combo brasileira. Além do que mais, ele já falou de outros jogos, animações e etc. Enfim, é um canal muito bom, que eu recomendo muito você assistir, porque é bastante diverso. E se você quiser acompanhar esse cara maravilhoso, lindo e gostoso, segue aí, galera. Link na descrição, pode confiar. Agora, deixando um momento propaganda de lado e voltando ao assunto do vídeo, tem uma coisa que eu gosto muito e que eu vejo bastante por aí, que são jogos modernos transformados em jogos antigos. O quê? Os nossos queridíssimos e famosos remakes. Se você não sabe o que é um remake, primeiramente eu vou explicar o que é um remake, para ficar menos confuso. Um remake é basicamente você pegar um jogo antigo e transformar ele em um jogo moderno. Ou seja, você mudar texturas, gráficos, polígonos, entre muitas outras coisas, para deixar ele mais moderno e para a nova geração ver esses jogos antigos com uma cara melhor, sabe? Para a nova geração se agradar com eles. E o oposto disso, ao contrário, os remake, em vez de eles pegarem o jogo antigo e transformar em algo mais bonito, com texturização e tudo mais bonito, os remake eles pegam jogos modernos e deixam com a estética low poly, limitada,
que é muito interessante, sabe? Você pega e imagina, pô, como que seria o God of War, o Elden Ring, ou etc, qualquer jogo da atualidade, com esses gráficos low poly de 1990, 98, por aí. E é uma coisa tão interessante de se ver, sabe? Ver que tem pessoas que gostam tanto dessa estética, mesmo que ela seja limitada e pode parecer ultrapassada, mas muitos jogos indies por aí que você vê tem essa estética que deixa ainda mais interessante. Ver que tem pessoas que gostam muito dessa estética é algo que me deixa feliz, sabe? Já uma coisa que eu fico em choque em saber, sabe? Esses jogos mais antigos, mesmo com grandes dificuldades, mesmo com limitações, eles ainda faziam experiências incríveis pra você. Você se divertia com cada jogo, e cada jogo era único, e você tinha memórias tão incríveis. Não é à toa que muitas pessoas jogam esses jogos atualmente, sabe? Pega um jogo antigo, joga ele até o final, você vai se divertir, porque esses jogos, eles não se importavam com gráficos, eles só se importavam em te divertir. Não é à toa que eu gosto muito de ser um urso e uma passarinha voando por aí, enquanto coleta peças de quebra-cabeça, ou até mesmo um dragãozinho que entra em portais e voa por montanhas. É algo tão divertido e fora do comum. Não é igual atualmente, que os jogos só se importam em ser bonitos, graficamente belos. E sabe, gráficos não fazem um jogo. O jogo ele é completo por várias outras partes. Então, eu vejo que atualmente esses jogos eles só se importam com gráficos e não com a diversão. E posso parecer um saudosista, mas acho que eu só envelheci demais e eu só queria algo mais simples, só me divertir com jogos, porque aí a gente não tem mais tempo para jogar jogos. Eu acho que é isso que faz eu gostar tanto dessa estética low poly do PlayStation 1 e do Nintendo 64, porque era a criatividade e a luta contra a limitação que fazia eles tão únicos, esse charme incrível que eu tenho tanto carinho e eu gosto tanto de jogar esses jogos antigos. Então, por que você não dá uma pequena chance a eles? Joga, se diverte um pouco, porque a sua empresa AAA, no começo ela fez esses jogos mais simples. Então, se você dá uma pequena chance a eles, você vai ver que em meio a essa limitação, existia uma grande criatividade na estética low poly.